possam compreender a Tua palavra, que o Teu Espírito tenha total liberdade nesse lugar. E que nós possamos, ó Deus, sair daqui cheio de Ti, pronto para fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, ó Pai. Muito obrigada, Deus, pela vida dele. Em nome de Jesus. Amém. Acho que ainda. Amém, bom dia, graças e paz. Já ouviram meu nome é Felipe, né? O pastor comentou que tinha 3 preletores e eles deixaram o menorzinho trazer a mensagem. Isso é cristianismo na prática, né? Preferiu o próximo. Mas eu estou muito contente de estar aqui, apesar de perceber a responsabilidade que é, não só de estar numa igreja centenária, de estar dividindo o púlpito com um ministério tão relevante, né? Mas de transmitir algo que é muito maior do que qualquer ser humano, né? A gente vai falar sobre coisa da eternidade. A gente não vai falar de como resolver um negócio financeiro. A gente não vai falar sobre um medicamento que vai curar o corpo, que daqui a pouco vai adoecer de novo. A gente está aqui para transmitir uma palavra que traça o caminho do ser humano para 2 finais eternos, né? E isso é uma responsabilidade muito grande. Quem faz com menos peso talvez não perceba o tamanho. Tenho para transmitir uma palavra, acredito que bem simples, desconfio que não vou trazer praticamente nada de novo para os irmãos já ouviram muita coisa, mas espero que isso venha a abençoar a vida de todos nós, inclusive a minha, para que a gente venha realmente a cumprir o propósito que Deus nos chamou, assim como foi mencionado na oração. A gente não foi salvo por nada. A gente não foi transportado do império das trevas para o reino da luz para a gente esquentar um banco, ou para a gente ter uma carteirinha, ou para a gente ser apontado, aquele ali é um cristão. Não foi só para isso. Com certeza não. Então não custaria tão caro, né? Então não custaria tão caro o próprio Deus. E eu gostaria de ler com os irmãos uma parábola, o texto de Mateus, no capítulo 13, 44. Hoje, no mínimo, a gente decora ela, porque eu vou fazer menção diversas vezes. É uma parábola bem curta, ela coube em um único verso, mas não pelo tamanho dela, mas pelo significado dela. Se eu pudesse propor um tema, eu colocaria a necessidade da alegria da salvação. O texto diz assim: O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto num campo, a qual certo homem, tendo-o achado, o escondeu. E transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Essa parábola, ela nitidamente é uma comparação que Jesus fala a respeito do reino em sua aplicação, e ela fala sobre uma conversão. A conversão do ser humano, o que aconteceu com essa pessoa após ele ter encontrado esse tesouro escondido no campo? Qual foi a atitude dela e o que motivou ela a fazer o que fez? Isso aqui é radical o que ela fez. Não é uma simples coisa que ela fez uma coisa radical. E nesses minutos a gente vai estar abordando exatamente isso, sobre a questão da conversão, a necessidade. A santificação, ela é a parte visível da salvação. Assim como, às vezes, eu escuto alguma discussão a respeito de fé e obra, e parece que Tiago contradiz Paulo, eu sei que os irmãos já entendem que não é uma contradição, mas existe uma necessidade de santificação diária, e existe um comportamento que diferencia um ser humano de outro. E mais uma vez veremos a diferença entre um justo e o injusto. Mais uma vez veremos a diferença, aquele que teme a Deus e aquele que não teme a Deus. O mundo ele não está muito impressionado com algumas pessoas que vão na igreja. Não estão impressionados. Aliás, eles têm transmitido uma mensagem de graça, da hipergraça. Sou extremamente averso a essa expressão.
E parece que a gente pode fazer tudo igualzinho todo mundo e não mudou nada na vida, né? E esse engano tem transmitido um evangelho fraco, como diz o John Piper. Uma teologia fraca constrói crente fraco e o crente fraco não resistirá no dia do juízo. Não vai resistir. É um fato. Os dias são maus, eles têm piorado a cada dia. Vem falando de rumor de guerra já faz muitos anos, é verdade, mas os dias são maus. E uma teologia fraca vai fazer você cair. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai vende tudo que tem e compra aquele campo. A primeira palavra que eu quero expor é o reino dos céus. João Batista ele citou uma vez o reino dos céus, e Mateus, como observador, ele relata também uma vez a respeito do reino do céu, em terceira pessoa como observador. Mas esse termo, reino dos céus, ele foi citado 30 vezes até o capítulo 13, onde está essa palavra. Até o final do capítulo 13, 30 vezes foi mencionado o reino dos céus. É um percentual bem grande, então acredito que seja algo importante que Deus, por vezes, repetiu, e a necessidade de entendermos o que ele está querendo dizer é evidente. Né? Essa vez, do reino dos céus, capítulo 13, verso 44, é a 27ª vez que ele vem mencionar sobre o reino dos céus. Ele fala, o reino do céu é semelhante a isso, o reino do céu é semelhante àquilo. Puxa vida, ele tem muito conteúdo na Bíblia. Então, só o reino dos céus já daria, eu acho que algumas exposições bíblicas já. O reino dos céus, ele tem um rei, ele tem lei em graça. No capítulo 1, ele relata quem é esse rei. No primeiro verso, Mateus já fala. Ele fala do menino que ia nascer de linhagem real, o menino da linhagem de Davi. Ele já fala de quem é esse rei. Quem é o rei desse reino? No capítulo 2, verso 2, também vem Mateus a dizer a respeito desse rei. Aí ele é nomenclaturado como rei dos judeus, assim como na crucificação dele estava escrito rei dos judeus na estaca, na cruz. Então a gente sabe quem é esse rei. Agora, esse rei, ele proferiu algumas regras a respeito do reino, onde ele estipulou a nova aliança, o conceito da graça e tudo mais. Eu queria ler com os irmãos, para a gente ver a seriedade do negócio, que muitas das vezes parece que não se diferencia com outros termos. Né? No capítulo 5, no verso 17, esse rei, ele diz assim, não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Ainda não se cumpriu tudo. Ele se cumpriu no propósito que ele veio como servo sofredor e morreu por nós. Mas eu vejo assim, eu com 39 anos já consegui ver bastante desse tipo de discriminação e eu quero fazer menção sobre. Um assassino. Um assassino, ele é uma pessoa, assim, ele precisa ser presa, ele precisa ser recluso, ele é perigoso, certo? E todo mundo entende assim, todo mundo vê dessa forma. Mas olha só o que Jesus falou no verso 21. Porque se a gente for fazer um censo, talvez todos os ouvintes aqui, 100%, nenhum é assassino, certo? Então a gente é cumpridor da lei nesse ponto. Ninguém matou ninguém aqui, então, que benção, cumprimos o propósito. Mas aí no verso 21, Jesus, o cumpridor da lei, ele fala assim, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não o matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer um que se ira contra seu irmão está sujeito a julgamento. Também qualquer que dizer a seu irmão racá, isso aqui é desprezar o irmão, será levado ao tribunal e qualquer que dizer louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Quantos assassinos tem então na nossa presença? Quantas vezes, talvez a gente seja um serial killer de tantas pessoas que a gente desprezou no nosso coração. E aí eu fico pensando,
são pecados aceitáveis? Será que a gente não precisava de uma reclusão também? A gente não precisava de uma observação um pouco mais aproximada? Porque, segundo as Escrituras, o rei desse reino, ele disse que aquele que despreza seu irmão comete um assassinato. Eu acho que nivela por baixo todo ser humano. Ou pelo menos quase todo. Mas aí tem uma outra aqui também. Sobre a questão do adulto. O adultério. O adultério também não é uma coisa muito bem vista. A pessoa não... toda aquela questão que eu não vou ficar abordando. Mas olha só o que Jesus fala no verso 27. Talvez tenha um percentual muito grande de pessoas fiéis. É isso que se espera, né? Mas no verso 27, Jesus diz assim, ó. Vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás. A lei. Eu sou cumpridor da lei, nunca saí com nenhuma outra mulher, senão a minha esposa. Legal. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Puxa, aumentou o número de adúlteros de novo. Isso eu estou falando, não é uma palavra de homem, isso é Jesus falando. Jesus, ele estava relatando isso, e ele começou a colocar esses pontos. Bom, ninguém mais sabe do reino, senão o rei do reino. Ninguém tem mais autoridade a respeito do reino, senão o rei do reino. Isso aqui não é uma palavra de Paulo ou de Mateus, isso aqui é a palavra de Jesus. Aqui vai falar também do divórcio, dos juramentos e tudo mais, do amor aos inimigos. Mas eu só vou me ater a esses dois pontos. Esse reino, ele tem lei. Ele tem lei. E a lei é mais severa do que parece. E nenhum pecado será ignorado, irmão. Nenhum pecado será ignorado, por menorzinho que seja. Não, esse pecadinho aqui é tranquilo. Deus, ele não vai ignorar nenhum pecado. Ele será pago. Ele deve ser pago. Ou na cruz, ou no inferno. Deus Pai não vai passar um pano. Não, deixa, esse aqui é meu filhinho, amiguinho meu, ele faz as coisas que eu gosto. O pecado, ele será pago. E ele foi pago na cruz. Se a gente não se esconder à sombra da cruz, a gente vai pagar ele de outra forma. Ou Jesus paga a nossa dívida, que a gente não tem condição de pagar e a gente não deseja pagar, ou a gente vai ter que pagar ela de um jeito que a gente não quer pagar, eternamente. Eu acredito que seja a questão mais complicada. Mas esse reino é semelhante a um tesouro oculto num campo, a qual certo homem, tendo encontrado, escondeu e transbordante de alegria, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Ele é semelhante a um tesouro escondido. Colossenses 2:3, não precisa abrir a Bíblia, está escrito que em Jesus Cristo, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. Não era incomum na época, a gente não tinha banco naquele período do tempo, então eles ocultavam tesouros, né, em barril de tesouro, né, tem filmes assim também, e eles enterravam isso aí, seria a herança deles, as coisas mais preciosas ficavam ali. E Jesus, ele é esse ambiente com toda a riqueza de sabedoria e conhecimento de Deus. Então, esse tesouro, ele nos é revelado. Em Hebreus 4,16, ele fala, cheguemos com confiança ao trono da graça para recebermos misericórdia e graça e recebermos ajuda em tempo oportuno. Esse é o tempo oportuno. Essa palavra misericórdia, ela é a junção de duas palavras. Misere, de miséria ou de pobre, e cardio, miséria de coração. Esse reino é revelado através de misericórdia. Deus olha para nós e vê um miserável Felipe e se compadece de mim. Por isso que o processo de conversão começa nele. Porque ele pagou o preço, é ele que escolheu, é ele que separa, é ele que santifica. Mas existe um comportamento que vai demonstrar se eu de fato fui alcançado por essa misericórdia. Essa misericórdia, ela é um sinal muito importante. Muito importante. E Jesus, o tesouro escondido, o amor revelado, Paulo também relata no Romanos 8, do 1 ao 4, diz assim, portanto, agora nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto,
O que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Somos cumpridores da lei, então. Assim, nesse processo. Essa necessidade de cumprir, de ter procedimentos, ela não foi alterada. Ele não veio abolir a lei nem os profetas, e não passará nenhum traço da lei até que tudo se cumpra. Existe uma obrigação de fazer parte desse, como súdito desse reino, ser adotado como filho. A gente vive numa lei perfeita, chamada Lei da Liberdade. Paulo fala em Tiago fala em capítulo 1, verso 25. A lei da liberdade. E quem encontra esse tesouro, Jesus, esse tesouro oculto, ele entra em outro nível de discussão, irmão. Se faz comissões, discussões, grupos segregados, pode, não pode, um fala que pode, outro fala que não pode, essa discussão dentro da igreja. Eu já vi um pouco disso. Mas quem encontra esse tesouro, ele muda a perspectiva e muda o nível das questões da discussão, porque todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são permitidas, mas nem tudo edifica. Eu posso todas as coisas, mas eu não vou me deixar me envolver por nenhuma delas, porque quem milita boa milícia não se embaraça com as coisas da terra. Porque o reino dos céus, ele é semelhante a um tesouro oculto no campo, a qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino dos céus, ele gera uma conversão, e conversão não é parar simplesmente de fazer o que eu fazia. Paulo, ele relata isso bastante claro, né? Ele fala assim, aquele que roubava não roube mais, ponto, parou. Agora, ou antes, agora começa a trabalhar para ter com que dividir. E parafraseando, colocando meio no século presente, aquele que atrasava a vida dos outros, achando que estava adiantando a sua própria vida, agora ele se converteu, agora ele atrasa a sua vida para adiantar o do outro. Isso é conversão. Conversão não é parar de fazer uma coisa errada, é passar a fazer alguma coisa certa. Esse é o procedimento, esse é o processo. Por isso que foi pago um alto preço, para que nós tivermos capacidade por isso. E como faremos? Sem alegria. Alegria da salvação. A alegria da salvação, ela é de suma importância. Não vai ser possível a gente conseguir agir como um cristão convertido sem ter a alegria da salvação. Quem encontra esse tesouro canta, jubiloso. Eu sou do meu amado, ele é meu. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, a qual certo homem, tendo achado, o escondeu, transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo. Isso mostra o zelo que esse ser humano, que essa pessoa, tem pelo que ele encontrou. Isso aqui não é ocultar e deixar oculto. Isso aqui está mais voltado à ideia de que as coisas velhas se passaram, né? Porque ele toma um procedimento ali. Mas 119:11 de Salmo, no verso 11 de 119, a tua palavra escondi guardada em meu coração para eu não pecar contra ti. Mas se o tesouro não é Jesus, sim, o verbo se fez carne. Se você guarda Jesus, você guarda a palavra. Guardada no coração, e qual é o propósito de eu guardar no meu coração a palavra? Eu guardar o propósito, qual é o propósito de eu guardar Jesus no meu coração? Não pecar contra ele. Esse é o propósito. Se não tem a palavra, eu vejo que tem muitas pessoas que têm boas definições sobre a palavra. Sabe, ele entende bem, já é a palavra, só a escritura. Mas não lê só a escritura. Não tem hábito de leitura, não tem hábito de estudo. Examinai as escrituras. Não tem esse hábito.
E como é que eu vou saber como que eu processo se eu não sei como é que eu devo processar? Na sorte, não vai ser. É um zelo que precisa ser apresentado. Que o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, a qual certo homem, tendo-o achado, escondeu e, transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Cheio de alegria, transbordante de alegria. Esse é o ponto. Salmo 51, 12, capítulo 51, né? Salmo 51, relata o pecado de Davi. Ele cometeu um adultério, ele cometeu um assassinato, não muito diferente de nós, segundo Mateus, capítulo 5, né? E ele esfriou a alegria da salvação dele. Ele ficou realmente derrubado em espírito. E ele clama a Deus em uma oração, um clamor. No verso 12 ele fala: restaure em mim a alegria da tua salvação e torna-me disposto a obedecer. Ele clama que seja restabelecida a alegria da salvação no coração dele, para que ele tenha um espírito voluntário. Olha a necessidade de termos a alegria da salvação pulsante no nosso coração, transbordante de alegria, por entendermos o que aconteceu, quem eu era, e ele me achou e me escolheu. Pode acreditar, irmãos, tem muitas pessoas fazendo coisas complicadas lá fora, que é melhor de coração do que eu e você. Pode acreditar, tem gente mais trabalhadora, tem gente mais sincera, mais honesta fora da igreja. Por isso que o evangelho tem que ser anunciado a toda criatura. Ele tem que ser um compromisso meu e seu. Existem pessoas melhores do que nós, que talvez trabalharia muito mais do que nós, e nós estamos aqui. Isso é graça. A gente tem que transmitir isso, aquilo que o mundo não conhece, tem que ser transportado. Quem carrega flores, carrega o perfume nas mãos. Nós somos pessoas que têm o perfume que agrada a Deus, ou nós não carregamos o evangelho. O espírito voluntário. O espírito voluntário, a disposição a obedecer, só é possível da alegria de ser um salvo. Não tem como você exigir alguma coisa de alguém, aquilo que ele não tem. Não tem forma. Se a pessoa não é salva, ela não vai ser alegre por ser salva, óbvio. Ela não vai ser. Então não dá para exigir isso. A única coisa que a gente tem que fazer é evangelizar. Aí a gente evangeliza, ora, aí Deus salva, aí ela fica alegre e aí ela entra na grande comissão que nós já estamos inseridos. Sem essa alegria, irmão, a gente não vai trabalhar para Deus. Isso é um fato. Tem uma parábola da Elizabeth Elliot, eu acho que muitos já devem ter ouvido falar. Ela era uma missionária, tradutora, escritora, palestrante, protestante da Bélgica. Essa mulher, ela conta uma história, eu acho que muito interessante, reforçando, ela não é bíblica, mas eu acho que dá uma alusão bastante interessante. Jesus estava andando com os 12 e, em dado momento, ele fala: carreguem uma pedra por mim. E todos os discípulos pegaram a pedra. Pedro, muito perspicaz, espertão, como não tinha uma regra, tamanho, formato, espessura da pedra, não tem regra. Falou: carrega uma pedra por mim. Pedro foi lá e pegou uma pedrinha e colocou no bolso e bora caminhar, para ficar caminhando com a pedrona. Né? Pedro, é o nome dele, dava experiência sobre pedras. Né? E Pedro saiu andando, e todo mundo saiu andando, e foram caminhando, caminhando, caminhando. Dado momento, Jesus falou assim: aqui é um bom lugar. Vocês trouxeram a pedra? Sim. Aí Jesus deu graça e transformou a pedra em pão. Aí Pedro... Bom, vai reclamar o quê? O que ele pegou. É o que tinha direito. Enquanto todo mundo se fartava, Pedro, com menos de um bocado de pão, enfiou na boca e aquela metade da bisnaguinha já foi o almoço do Pedro.
Bom, Pedro ficou quieto, né? Não questionou nada com ninguém, não teve coragem de pedir nenhum pedaço para ninguém. Esperou todo mundo terminar a refeição. Jesus, vamos voltar a caminhar? Vamos. Aí todo mundo levanta, os 12, e aí começaram a andar e continuaram andando. Eles eram bastante peregrinos, a gente sabe disso. E aí Jesus de novo fala, carreguem uma pedra por mim. O Pedro já pegou um pão de semolina, né? Pensou num pão tatu, alguma coisa assim, já pegou a pedra e foi todo mundo caminhando. E Jesus caminhou e ficou longa a caminhada. E Jesus conduziu eles até a margem de um rio. E disse, vocês trouxeram a pedra que eu pedi? Pedro, joguem ela no rio. Aí todo mundo jogou a pedra no rio e Pedro ficou naquele conflito. Olha o quão é potencial. Jesus virou para Pedro e disse, nenhuma das duas pedras que você carregou foi por mim. Sem a alegria da salvação, meu irmão, você vai trabalhar por você. Você vai trabalhar pelo seu aplauso, você vai trabalhar pelo seu reconhecimento, você vai trabalhar pelo seu ventre. Sem a alegria da salvação, você não trabalha para Deus. É de suma importância. Percebemos que Deus nos perdoou quando nós não éramos dignos de perdão. Se isso não transborda o coração de alegria de um ser humano, eu não tenho esperança de falar mais nada. E se você não reconhece o tamanho do perdão que te alcançou, já não resta mais sacrifícios, já não resta mais pregações, já não resta mais louvores, já não resta mais esforço nenhum. Você era um trevoso, e ele disse no seu coração, haja luz, e Cristo brilhou, isso não é o suficiente. Se isso não é suficiente, nada mais será. Porque nós fomos comprados por um preço, não como prata e ouro corruptível. Você vai comprar uma coisa de ouro, ela tem garantia permanente. Você pode enterrar uma barra de ouro daqui a 100 anos, você enterra ela, passa um paninho, ela está brilhando de novo. O ouro não é perceptível, não é perecível. Sim, Pedro fala que é perecível. Perto da eternidade é perecível, igual um Danone. Foi isso que foi resgate, isso foi resgate, foi o preço de Jesus Cristo morrer na cruz. A via dolorosa. E sem a alegria dessa salvação, a gente vai trabalhar para o nosso estômago, nunca para ele. Alegria, irmãos, é um fruto do Espírito de Deus, manifestado no Espírito do homem. Ela não é uma circunstância. Alegria, essa alegria, é a força de Deus em nós, para nós sermos santos. Porque ele deixou bem claro, o rei deixou bem claro, ele disse, sede santo, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Sem santificação, não verá Deus. Por isso que é uma ordem dada por Deus através de Paulo em Filipenses capítulo 4:4. Alegrai-vos outra vez, vos digo. Alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor. Quando você estiver meio derrubadinho, irmãos, que a situação estiver complicada para você, dá uma olhadinha nas quantas coisas Deus já fez e quantos buracos Deus já te tirou, de quantas circunstâncias complicadas Deus já te livrou. Quantas coisas Deus já fez. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Alegria da salvação. Alegria da salvação não pode faltar. Se faltar, talvez o elemento mais importante esteja faltando. Sem essa alegria, a tendência é esfriar e perder as forças de obedecer ao rei. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto num campo, a qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Ele vendeu tudo o que tinha para comprar aquele campo. Ou seja, esse tesouro não tem o preço de um campo. Ele vai custar tudo. Ele não custa o preço de um campo. Não é uma capacidade de negócio. Ele vai custar tudo o que você é. E isso é verdadeira graça.
uma música bonita que fala assim: não há graça maior do que ser guiados pela mãos que nos fez. Não há graça maior do que isso. Ele sabe o pensamento que tem sobre nós, pensamento de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. Nós desejamos ser felizes. E Ele sabe como faz para ser feliz. Ele sabe o caminho com o qual nós seremos felizes. A gente não sabe. E a atenção que deve ser chamada é, se você estiver querendo ir para o Rio de Janeiro e pegar a Dutra sentido São Paulo, o quanto antes você acordar, mais distante você para do seu destino que você desejava. O caminho está errado, você precisa se converter e começar a ir rumo ao caminho correto. E quanto mais tempo demorar para isso acontecer, mais longe do seu objetivo final você vai estar. Devemos buscar a felicidade intensamente com toda a força, todo entendimento, com toda a alma, com todo o espírito. Mas nunca podemos perder de mente. A felicidade não está fora dele. Nunca estará fora dele. Para conclusão, irmãos, esse reino é uma realidade. Esse rei está voltando. Ele vai voltar para buscar todos aqueles que encontrar esse tesouro, que ocultar esse tesouro, que se desfizeram de tudo que é, para adquirir esse campo. Esse rei, ele vai encontrar alegria na salvação, nos seus salvos, e vai levar um povo feliz. Ele vai levar um povo muito alegre, e vai completar a alegria dele por toda a eternidade, num lugar onde não vai haverá mais choro, nem traição, nem mentira, nem pessoa desprezando a outra pessoa, não vai ter desnível social, não vai ter doença, não vai ter má notícia. Esse lugar perfeito com o qual nós estamos caminhando. E eu conclamo assim, os irmãos, se alegrem. Outra vez eu digo a vocês, se alegrem no Senhor. Ele não salvou a gente à toa. Tem muita pessoa que está precisando de uma palavra de conforto. Às vezes a pessoa está perdendo a alegria da salvação. E nós somos os agentes, nós somos os embaixadores do céu. Vamos reatar o relacionamento dessas pessoas. E vamos falar as palavras de ânimo que vai levar essas pessoas a lembrarem quem elas eram, o que Jesus fez por elas e o que elas devem fazer em resposta a essa salvação. O reino dos céus, ele é semelhante a um tesouro oculto no campo, a qual certo homem, tendo-o encontrado, escondeu, e transbordante de alegria, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Orem comigo. Senhor, eu agradeço ao Senhor pela tua graça revelada, pela tua palavra. Agradeço por esse local, um ambiente seguro, com ar-condicionado, cadeira estofada, sem nenhum risco de um terrorista entrar aqui dentro e acabar com tudo. Agradeço ao Senhor pelo conforto que o Senhor nos colocou dentro desse ambiente, porque sabemos que existem muitos irmãos nossos que não têm esse conforto. E às vezes, à luz de um pouquinho de vela, leem uma única página, mas cumprem muito mais alegres os procedimentos do reino. Eu peço perdão ao Senhor por isso. Peço que o Senhor venha falar conosco, meu Pai, que o Teu Espírito venha transmitir melhor a mensagem do que eu não fui capaz de fazer, Deus. E que haja fruto, Deus, na palavra, na semente lançada. Em nome de Jesus, amém. A apresentação de algumas famílias, convidar nosso irmão Edílio e a sua família. E hoje a família está completa. Queria que eles viessem à frente e nos dissessem quem eles são. Por gentileza.